Olá, pessoal, tudo bem? Estamos voltando aos nossos encontros semanais, tanto o corpo mediúnico como o desenvolvimento mediúnico. Estamos aqui para a gente refletir alguns temas e encaminhar esse semestre, né? Coloquei até um colar aqui, porque já que a gente não sai, né? Comprei da Roberta, eu falei, vou colocar meu colar. Nós estamos voltando ainda remotamente, né? E nós vamos ter 2 semanas para ir afinando a nossa percepção, para a gente ir se encontrando nesse nosso trabalho da mediunidade. Então eu escrevi um texto para a gente refletir um pouquinho, e a semana que vem tem um outro tema também, para a gente começar então a resgatar a nossa concentração. Tudo bem? A gente vai começar a conversar hoje sobre o trabalho da espiritualidade em nossas vidas. O trabalho com a espiritualidade, ela não nos isenta das contingências do mundo. Essa conversa ontem me trouxe essa reflexão. Muitos de nós acreditamos que pelo fato de nos dedicarmos aos trabalhos espirituais, nos isentaria dos tropeços do mundo, como adoecimento, dificuldade financeira, as dificuldades de relacionamento, as doenças e até as mortes em algumas circunstâncias. Isso são coisas que às vezes nós trazemos de uma cultura religiosa que nos passaram desde pequenos, né? Reza que passa, faz uma promessa que resolve, acende uma vela que o problema vai ser exterminado. Então a gente, como espírita, a gente começa a entender que nós caminhamos paralelamente, muitas vezes, no nosso crescimento espiritual, com a nossa ascensão espiritual e os nossos problemas e as nossas dores. Há 2 casos emblemáticos que nos mostram que esta situação de estar isento a qualquer problema não acontece. Um deles é o Chico Xavier e o outro é a Irmã Dulce. O Chico, ele passou situações de aprendizado desde muito cedo. E sua aprendizagem, ela foi bastante severa, né? Ele viveu a pobreza desde muito cedo, onde muitas vezes nós aqui, desses 2 grupos, às vezes nem passamos perto. A gente sabe o que é pobreza, mas às vezes nós não sentimos a pobreza. Dificuldades familiares de toda ordem. Então o Chico teve dificuldades de relacionamento, dificuldades de trazer a família para os estudos espíritas, dificuldade por ser acusado de louco, de demente, enfim, inúmeros problemas. Ele trouxe doenças físicas desde muito cedo. Só que essas doenças físicas, elas não se acentuaram só na adolescência ou só na velhice. Foi um processo na vida dele, e mesmo doente, ele caminhava paralelamente isso ao seu avanço espiritual, ao seu compromisso reencarnatório. É isso que hoje nós gostaríamos de conversar. Como eu posso ser fiel ao meu compromisso reencarnatório, mesmo vivendo tudo isso que eu estou vivendo? Temos hoje uma ciência médica muito avançada. Eu tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável
há 46 anos. E há 46 anos eu faço a medicação de meus olhos com muita calma, porque considero com o espírito de Emmanuel que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que, certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar 2 dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais: mas por que você não está trabalhando? Eu disse: o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim: o que é que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. E isso é muito importante para mim. A irmã Dulce, ela viveu praticamente sentada numa cadeira por décadas, porque por conta de uma doença pulmonar, da qual ela trazia 60% da sua capacidade respiratória, sentada numa cadeira, ela coordenou, amou, incentivou um projeto gigantesco em comunidades carentes na Bahia. Nada fez ela parar. O Chico, nada fez ele parar. E todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha, madura do pé. Salve, salve essa nega que axé ela tem. Te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Se lembrarmos do Paulo no Evangelho, o apóstolo também recebeu chicotadas, foi apedrejado por levar a mensagem do Cristo. O que está sendo exigido de nós? Tão pouco. E às vezes, eu gosto sempre assim de lembrar, nós estamos vindo na casa espírita já há algum tempo, estamos animados, mas os percalços continuam. E aí a pessoa faz uma ligação assim: como? Eu dou passe, vou na mediúnica, eu faço os estudos e não estou melhorando? Alguma coisa tem. E aí uma outra porta se abre e diz assim: olha, aqui tem cura, aqui tem a libertação, vem. E aí, como é muito mais rápido, a gente se encaminha para lá, né? Então a gente às vezes muda até a porta religiosa, porque lá prometeram o quê? Retirar o mal, como se o mal fosse uma entidade, como se essas dificuldades que nós estamos vivendo fosse uma entidade dentro da gente, então eles vão tirar. Como eles falam de uma maneira para nós, espíritas, folclórica: vou tirar o demônio, vou tirar o diabo e você vai ficar livre. Mas a doutrina espírita nos explica que são sentimentos que estão na gente, que muitas vezes o próprio demônio é o orgulho nosso, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E é isso que tem que ser sanado.
Por isso que às vezes fala assim, nossa, tá tão difícil, a gente tem que fazer essa pergunta. Senhor, o que eu ainda não enxergo e que eu preciso enxergar? Todos esses percalços fazem parte do aprendizado. Nós somos eternos aprendizes. Tudo pode ser motivo de crescimento espiritual, a depender da posição que nos colocamos diante de uma determinada situação do viver. Tudo é aprendizagem. Nós somos seres aprendizes. Isso tem que estar na alma da gente. Nós viemos aprender. Existia um escritor, que eu não vou saber falar o nome dele aqui, italiano, que o pai dele, todas as noites na hora do jantar, colocava os filhos e dizia assim, o que você aprendeu hoje? Então eles tinham que chegar da escola, abrir a enciclopédia e aprender alguma coisa, porque o pai ia perguntar. E aí, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Então ele dizia, de uma maneira até cômica, que ele aprendeu até que inventou agulha. Das coisas mais simples, porque ele tinha aquele trópico, lembra da enciclopédia trópico? Ele aprendia tudo. E o pai ensinava assim, nunca passe um dia sem aprender alguma coisa. Então a gente está vendo que a doutrina espírita, de outra maneira, nos diz isso. Nunca passe uma vida sem aprender o que precisa aprender, né? É lícito a nós retirarmos essa dor da nossa alma? É lícito retirarmos esse aguilhão da nossa carne? Claro que sim. Nós não somos aqui, nós não viemos aqui para o mar de lágrimas, esse sofrimento. Por certo que sim, nós devemos procurar todos os meios para fazê-lo. Nós temos que procurar, gente, eu preciso entender porque eu sofro, e a gente tem que procurar caminhos. E a doutrina espírita, ela é um manual de respostas. Ela tem as respostas ali. Tanto que tem aquela passagem da história de Kardec, que deixa um livro, né, na ponte em Paris, onde muitas pessoas se jogavam, se suicidavam, e o moço, antes de se jogar, ele pega o livro dos espíritos. E é claro que os espíritos inspiram a página a ser aberta. E assim que ele abriu, ali tinha uma resposta para aquela angústia dele. Ele pega o livro, fecha e volta para casa. Por isso que nós temos que ter o hábito de abrir os livros, pedir inspiração. Quantas vezes eu estou aqui para preparar o tema dos próximos evangelhos? Senhor, o que será que a gente pode fazer? Mas parece assim, né? Eu viro os olhos, o meu olho bate naquele livro, a gente pega o livro, abre, nossa, isso é tema. Eu já não desprezo qualquer intuição, porque eu sei que os espíritos estão precisando de ajuda, então a gente se coloca à disposição. Mas, se mesmo assim, com toda essa disciplina, essa vontade, não conseguirmos, é preciso estar desperto para o aprendizado da situação. Aí nós temos que estar despertos e falar assim, Senhor, eu tenho que aprender alguma coisa. Nós não estamos dizendo aqui que o Chico passou uma vida sofrendo e não desistiu de servir ao Mestre Jesus. Claro que tanto Paulo, Irmã Dulce e o Chico tinham compromisso com a equipe crística. Nós temos um compromisso com Deus, mas temos um compromisso muito profundo conosco mesmo. Nós viemos nesta encarnação para voltarmos diferente no mundo espiritual. A doutrina espírita é uma grande alavanca a todos nós. Tem uma situação que eu vivi há uns 30 anos atrás. Eu tinha uma prima em Porto Alegre que veio morar em Santos e ela tinha baixa visão e os médicos diziam, você vai perder a visão. Aí disseram de um médium que vivia em Registro e que fazia curas. E ela foi até lá. Quando ela chegou lá,
ficou na fila, esperou ser atendida. O médium, quando olhou para ela, disse assim: você sabe que eu não posso fazer nada. Você sabe que essa situação sua é para o seu despertamento. Então vamos orar e confiar para que você tenha a paciência e a coragem de atravessar essa história que você se comprometeu. Ela não era espírita, ela se revoltou com essa resposta do médium, mas ele foi coerente com a doutrina. Ele só podia curar ou exercer a sua mediunidade de cura naquilo que Deus iria concordar, aquilo que podia ser curado. De uma outra maneira, teremos que viver. E ele foi muito coerente. É um despertamento da sua alma. Então é importante a gente sempre pensar dos dois lados, né? O plano espiritual nos auxilia diante dessas situações? É uma pergunta. Por certo que sim. O que faz com que as dores se atenuem, mas não tanto por uma intervenção miraculosa ou a retirada do obstáculo, mas muito mais pela fortaleza e resignação diante do empecilho de que a mudança concreta dessa situação. Isso significa que os mentores, eles estão conosco, caminhando conosco. E às vezes a gente vai deitar a cabeça no travesseiro com uma dor, um peso e um problema a ser resolvido. No dia seguinte a gente acorda, o problema existe. Mas existe, parece, que um arejamento das ideias e a gente fala, puxa, eu não tinha olhado para a esquerda, eu não tinha olhado para a direita. E assim amplia. E a gente consegue ver o problema de uma outra forma. A espiritualidade nos dá fé, nos dá coragem e nos traz palavras de consolo, entre tantas outras coisas. Mas os espíritos dizem que esse exercício da nossa fé, da nossa vontade, no espaço religioso é mais forte. Quando nós estamos juntos num grupo de estudos, onde a gente traz aqui a nossa percepção espiritual, a nossa atenção, a gente tem mais força de crescer. E a gente também se anima com a mudança do outro. Nossa, é nítido a mudança daquela pessoa e isso nos anima. Então dizem que às vezes a gente fora desse espaço religioso que eu digo de abertura de consciência, nós fazemos muito movimento, mas não fazemos transformação. Né? A espiritualidade, ela é tal qual o pai quando estão ensinando os bebês a caminharem. Mesmo ele segurando, ensinando passo a passo, esse bebê vai levantar, cair até aprender. Nós somos esses espíritos aprendizes, que nós caímos e nos levantamos constantemente. Mas sabemos que aí do outro lado tem gente que até corre, mas nasceu sem saber andar. É esse processo simbólico que a nossa vida tem que ter essa clareza. Nós viemos para caminhar nesta encarnação avante, para frente. Não procurem portas milagrosas, porque você vai para um outro espaço e lá na primeira semana, no primeiro mês, olha, e depois a sua tristeza, ela volta do mesmo tamanho ou até maior. Porque a doutrina espírita está cuidando e você está então o quê? Tentando diluir tudo isso. Agora, quando você acredita que o mal que está em você é alguma coisa concreta, que o outro é que pode tirar, você se sente entusiasmado no primeiro mês. No segundo mês você vê que você é a mesma pessoa. E aí você desacredita de tudo, da doutrina espírita ou das outras portas da qual você caminhou. Né? Então, quando algo dessa natureza nos acontecer, que as coisas não estão caminhando tão rapidamente como a gente gostaria, não pense que a espiritualidade te abandonou. Não pense que a sua fé foi insuficiente
ou que o Deus, os guias, os nossos mentores nos abandonaram à nossa própria sorte. Não, 1000 vezes não. Ao contrário, são nessas horas que sentimos com mais força a ajuda desses sirineus carregando a nossa cruz. Da mesma forma que no Evangelho do Cristo, o sirineu carregou por alguns momentos a cruz de Jesus, os nossos mentores carregam a nossa. Às vezes nós estamos achando um peso tão grande, mas lembre-se, era o dia que ele estava dividindo a força conosco. O Senhor Jesus, ele veio nos trazer, através do seu ensinamento, do seu evangelho, uma libertação. Só que essa libertação, ela não é externa. Não é alguém que vai colocar um ungido na sua cabeça, um óleo, um lenço, um passe especial. Ele veio nos trazer a libertação de nós mesmos. Lembre que às vezes os nossos maiores inimigos vivem dentro de nós. E é essa libertação que ele veio nos trazer. Sigamos, pois, vivenciando essas contingências da vida com paciência, resignação, vontade, alegria e na certeza de que o bem maior espera a gente lá na frente. E esse bem maior que a gente está falando é aquele bem-estar que a gente sente no final da vibração e que muitas vezes as pessoas falam assim: Ana, eu tenho vontade de não sair desse espaço, desse sentimento. É isso que a espiritualidade quer nos ensinar. Que possamos ampliar esses 2, 3 minutos que a gente sente na vibração, nesse momento quase quintessenciado, que a gente possa ampliar e sentir várias vezes na nossa semana. Que a gente possa ter confiança, né? A doutrina espírita, ela veio principalmente trabalhar em nós a confiança. Você confia que vai surgir uma vacina? Sim, os cientistas estão trabalhando para isso. Mas eu confio mais ainda que o mundo está em transformação. Porque o governador da Terra, ele não larga o leme um segundo sequer. Então, terminando, gente, eu queria começar o nosso semestre falando da nossa dedicação à espiritualidade. E às vezes, essa dedicação, às vezes não, sempre, essa dedicação, ela vem atrelada ao estudo. É muito, muito perigoso você querer desenvolver a sua mediunidade só através da vibração ou das reuniões presenciais mediúnicas. Você precisa atrelar o seu conhecimento. Só que às vezes nós, de todos os grupos, nós temos uma dificuldade de voltar a ser aprendiz. Como assim, Ana? Eu gosto tanto de aprender, mas quando você tem que pôr no papel, que você tem que ler, que você tem que fazer um resumo, há uma resistência. Ana, eu não tive tempo, olha, eu fiquei doente, sempre são mil desculpas. E eu preciso tocar nesse assunto. Na verdade, as nossas desculpas colocam na nossa frente o orgulho que a gente tem. Porque é mais fácil eu falar que eu não tive tempo, que eu estou tremendamente atarefada, porque eu vou ter que voltar a ser aprendiz. Isso é um ato de humildade. Pegar o livro, riscar, fazer, comentar. Outras pessoas, isso é muito fácil. Porque parece assim que elas têm na alma a vontade de ser aprendiz. Então eu queria que vocês perguntassem para vocês mesmos: eu tenho dificuldade em realizar as tarefas do estudo? Ou não? Será que é o meu orgulho em ser aprendiz ou não? Essa resposta só você pode dar. E aí, terminando, nós estamos fazendo o remanejamento de algumas pessoas. Algumas vão passar para o corpo mediúnico, sendo que os estudos é o mesmo, tanto para um grupo quanto para o outro. E aí, nós temos de hoje a 15 dias a nossa próxima lição. A lição é o número 4 da Psicologia do Evangelho do Adenauer, né?
Estou aqui procurando, estou perdida, porque eu tinha marcado a folha, mas agora sumiu. Que chama autotransformação. O que eu vou fazer? Eu vou ler, eu vou sublinhar aquilo que eu acho importante e vou fazer um mapa mental. E esse mapa mental vai ser das coisas mais importantes desse evangelho. Ai, Ana, mas eu não sei fazer mapa mental, eu prefiro fazer o resumo. Pode? Pode. Mas se você aceitar esse desafio de sair do resumo e ir para o mapa mental, é um processo de evolução nosso, porque é uma maneira mais ampla de estudar. E assim, eu vou ter que aprender, e para aprender eu tenho que ser aprendiz. Então, às vezes, fala assim, eu faço o resumo que para mim é mais fácil, né? Até essa resistência nossa nos mostra que a gente precisa mudar. Então, tem um mapa mental para fazer para os próximos 15 dias sobre a autotransformação. Não existe um trabalho mediúnico quando o médium não se aprofunda no Evangelho, porque daqui desse grupo vão nascer dialogadores de espíritos, vão nascer médios e vão nascer suportes. Todos precisam ter intimamente uma ligação com o Evangelho. Então é através dos estudos. Então, bons estudos para vocês. A semana que vem a gente tem mais um vídeo e agora vocês ficam com a vibração. Um beijo e vocês sabem o quanto eu amo vocês. Tchau!